Olá, estamos na Clínica Vascular Dr. Carlos Carvalho para falar de varizes e seus mitos. Ainda há questões sobre essa patologia. E para começar, eu vou perguntar para o Dr. Carlos, com relação ao tratamento de varizes, existe uma época certa para tratá-las? É realmente uma boa pergunta, né? Porque as pessoas perguntam muito isso hoje em dia. Mas na verdade é assim. Antigamente nós tínhamos o tempo, né? Meteorologia bem determinada, então verão, inverno, outono. E hoje não é mais assim. Então nós temos as 4 estações no mesmo dia. Então, isso caiu por terra. O que acontecia muitas vezes é que as pessoas procuravam operar no inverno porque era um maior conforto, porque no pós-operatório normalmente se enfaixa a perna, posteriormente se orienta para utilizar uma meia elástica, então era mais confortável no inverno. Mas com a evolução da tecnologia, não só cirúrgica, como também da utilização das meias, o tipo de material, o tipo de fio, faz com que se torne mais confortável para o paciente. Consequentemente, hoje nós não temos mais isso aí. Então, pode operar de janeiro a janeiro sem problema nenhum. Tendo indicação, deve fazer o procedimento sim. Verão, inverno, não Isso, tem sem essa, problema. né? Não tem não. E com relação, assim, às veias tratadas, as pessoas perguntam, poxa, eu fiz tratamento, né, das veias, aqui os vasinhos e tal, fiz cirurgia de varizes, e aí voltou tudo. Essas veias que foram tratadas, elas podem voltar? Na verdade, não funciona bem assim, né? Porque o que é tratado é melhorado quando nós falamos em vascular, né? No tratamento específico dos vasos. Por quê? Porque existem alterações no decorrer da vida, principalmente da mulher, alterações hormonais, muitas vezes a mulher tem sobrepeso, né? Tendência à obesidade, tipos de profissão, genética, que é fundamental, que faz com que a pessoa vai ter varizes praticamente a vida toda. Então, quando nós tratamos o paciente, seja cirurgicamente ou não, é para que ele tenha uma melhora da qualidade de vida dele. Isso é que é importante. Agora, nessa época de pandemia, né, a paciente, ela pode fazer uma cirurgia no centro cirúrgico? Não tem problema? Como é que funciona com essa questão? Eu acho que aí vai muito do bom senso. Né? Se a pessoa não estiver, se o paciente não fizer parte do grupo de risco, ou seja, pacientes acima de 60 anos, não é? Que a pessoa tenha um pré-operatório onde não demonstre nada, eu acredito que não tenha problema não. Ao contrário, se ela tem indicação, deve fazer. E é engraçado que as pessoas falam assim, poxa, mas eu vou para um hospital e caramba, será que eu vou correr o risco, né, de contaminação? E elas esquecem que muitas vezes elas vão ao supermercado, que é um lugar onde não tem controle nenhum, não é? Verdade. Lojas e departamento, enfim, faz a sua vida praticamente dentro de uma certa condição da normalidade do que estamos passando e que corre muito mais risco do que dentro do ambiente hospitalar, onde tudo é bem controlado. Quando nós falamos em cirurgia de varizes, também é importante mencionar que as pessoas muitas vezes elas têm que associar. Quando a gente fala hospital, na realidade são day hospital. Então, são hospitais, né, onde o paciente interna e tem alta praticamente no mesmo dia. Entendi. Então, são pacientes assim, já que vão para centro cirúrgico numa condição de day hospital, onde não tem que permanecer por muito tempo internado. Isso que é importante. Muito se fala, né, na questão da espuma para tratar aí os vasos. E é verdade que o tratamento à base de espuma, ele evita uma cirurgia de varizes? É assim, nós temos vários tipos de tratamento quando nós falamos em cirurgia. Então tem a cirurgia tradicional, tem cirurgia laser, cirurgia com radiofrequência, temos o método de espuma, né, que não é feito normalmente em centro cirúrgico, é feito em clínicas ou consultórios. Mas o que acontece é o seguinte, não é que há uma substituição, é que tudo depende da indicação do paciente. Então, por exemplo, se nós pegarmos uma pessoa idosa com as veias muito dilatadas, praticamente com a pele muito fininha, muito sensível, correndo o risco de trombose, correndo o risco principalmente de uma úlcera varicosa, ou pacientes que já tenham essa úlcera varicosa, a espuma é um método muito bem indicado.
né? Na classificação que nós falamos em termos médicos, CEAP 5, 6. Então, são pacientes que já têm uma dilatação venosa importante e que muitas vezes não têm condições de ir para um centro cirúrgico, ou seja, pela qualidade de vida que levou ou pela própria condição da perna. Então, a espuma é um excelente tratamento, sim. E falando em úlcera varicosa, com relação à hidratação das pernas, umas pernas bem hidratadas, pode evitar o surgimento de uma úlcera varicosa ou prevenir? É muito bacana ter perguntado, porque acontece o seguinte, muitas vezes os pacientes tomam remédio, fazem uma atividade física regular, mas esquecem de hidratar as pernas. Então nós sabemos que o que leva à formação da úlcera é uma hipertensão venosa. Agora, uma pele ressecada, uma pele não bem tratada, e a gente observa muito isso aqui no litoral de modo geral, facilita que ela vá fragmentando, e essa fragmentação pode dar não uma úlcera extensa se não houver uma hipertensão venosa, mas microúlceras, micropontuações, né? E aí pode infeccionar. Então seria importante que as pessoas realmente tivessem o hábito de hidratar as pernas, né, no dia a dia. Nós mulheres gostamos muito de salto alto, né? E dizem que o salto alto que colabora aí com o surgimento das varizes. É verdade isso? O que nós temos é o seguinte, a importância é que a bomba muscular da panturrilha ela esteja sempre bem tratada, bem revigorada, né? Ela tem uma ação importante, vai fazer com que diminua essa pressão venosa. E a diminuição da pressão venosa vai fazer com que as veias não se dilatem tanto. Então, o uso do salto, né, voltando à pergunta, seria o ideal que, na verdade, o paciente usasse um salto médio. O salto alto, uma vez ou outra, não teria problema, mas usar continuamente não faria tão bem, não. E com relação à atividade física, também tem uma atividade física mais específica? A paciente pode fazer qualquer tipo de atividade física? Estoura vasinho, não estoura? O que nós procuramos aconselhar os pacientes, né, é assim, que o ideal para quem tem tendência a ter varizes, não é, ou quem já tem ela instalada, é fazer uma atividade aeróbica. Então seria natação, hidroginástica, caminhada. Isso seria o ideal. Se for fazer atividade anaeróbica, né, que são os pesos, né, o ideal seria com menos peso e mais repetição. E a alimentação? A alimentação também colabora com o surgimento de varizes? Tem algum tipo de alimentação que prejudica? Como é que é? A gente procura orientar os pacientes que o ideal seria mais a base de verduras, legumes, para diminuir uma pressão intra-abdominal, que diminuindo essa pressão intra-abdominal vai ter como consequência os vasos não vão ficar sobrecarregados e, consequentemente, não terá patologias que podem advir. Então, o ideal seria uma alimentação à base de vegetais, legumes, verduras, alimentos integrais também seria interessante. A pessoa obesa tem mais propensão a varizes? Com certeza absoluta. A obesidade é um dos fatores que levam ao aumento da hipertensão e, consequentemente, e quando eu falo hipertensão, não estou falando da hipertensão, né, do ponto de vista cardiológico, mas do ponto de vista vascular. Então, seria hipertensão venosa, o aumento da pressão no interior das veias da perna. E com relação à depilação, as mulheres agora, né, no verão, fazem muito depilação com cera quente, né? E pode estourar o vasinho? Então, a gente sabe que o calor nunca faz bem, né? Então, assim, não existe registros de a gente poder falar com certeza, olha, não faça depilação. Acho que é muito individual de pessoa para pessoa. Tem pessoas que têm uma tendência maior a ter, né? Agora, se puder usar outros métodos, seria melhor. Acho que ficou bem esclarecedor, né? A gente conseguiu tirar algumas dúvidas das pacientes, não é verdade? Se tiver mais alguma consideração, fique à vontade, tá bom? Bom, eu quero agradecer a oportunidade, espero que tenha esclarecido, né, as pessoas em relação a esse tópico tão importante, né, que varizes, que nós falamos. Então, procure seu cirurgião vascular, ele vai poder lhe orientar da melhor maneira. Às vezes, uma orientação previne uma cirurgia, ou
se tiver que fazer, vai fazer com segurança. Eu acredito que hoje em dia a prevenção é o melhor caminho, né? E um abraço a todos. Obrigado. É isso aí, olha, então cuide da sua saúde vascular, não é verdade? Esteja sempre com ela em dia, é muito importante, tá bom? Procure aí o seu cirurgião vascular e, claro, não descuide. E o verão tá aí, tem que se cuidar, não só no verão, como o ano todo. Olha, o nosso programa fica por aqui, um beijo carinhoso a todos e semana que vem, claro, estaremos juntos, se Deus quiser. Até lá, um beijo a todos.